Vocês estão bem? Passaram um domingo abençoado? Amém? Quem almoçou aqui as delícias da sua casa? Amém? Minha esposa caprichou hoje, hein? Minha esposa caprichou. Graças a Deus. Eu espero que você tenha vindo para cá com uma expectativa. Afinal de contas, irmão, a nossa vida é uma vida com propósitos. Amém? Hoje eu aprendi algo que aquilo ficou assim no meu coração. Existem 3 respostas que, se você não conseguir respondê-las, você está à toa nessa vida. Existem 3 respostas que, se você não conseguir responder essas 3 perguntas, você não sabe o que você está fazendo aqui. A primeira pergunta é: qual é a sua origem? Da onde você veio? Se alguém respondeu: eu vim do Paraná, eu vim do Mato Grosso, eu vim do Piauí, você não tem propósito na terra. A segunda pergunta é: qual é o seu destino? Qual é o seu destino? Você sabia que tem gente que ele não tem destino? Qualquer lugar serve para ir? E a terceira pergunta é: qual é o teu propósito aqui na terra? Para que Deus te criou? Qual é o teu propósito? Tem gente que acha que o propósito dele é trabalhar. Então ele foca toda a sua energia no trabalho. Tem gente que acha que o seu propósito é estudar. Não estou falando de nada ruim. Tem gente que foca toda a sua energia no conhecimento. Qual é o seu propósito, irmãos? Qual é o propósito pelo qual você veio aqui hoje, nesse lugar? Qual é a sua motivação de sair de casa? Hoje, graças a Deus, não está tão frio assim, né? Mas teve dias mais frios que eu mesmo tive vontade de não vir. O pastor está desviado. Não, irmão, que tem dias que a gente está cansado mesmo. Tem dias que a gente está esgotado. Tem dia que a gente não quer sair de casa. Quer botar o pijama, tomar um caldo, né? E ficar de boa dentro de casa. Tem dias assim. Mas eu te pergunto, qual é o propósito pelo qual você veio aqui hoje? Você recebeu um convite de alguém para estar aqui, mas você tomou uma decisão de vir para cá. Ou mesmo sem convite nenhum, isso aqui já é a tua rotina semanal de estar nesse espaço, nesse lugar, ouvindo uma palavra. Qual é o seu verdadeiro propósito de estar aqui? E essas questões, elas são muito importantes para que a gente possa entender o que Deus tem para nós. Você sabia que tem muitas pessoas que passam a vida inteira e não sabem o propósito dele, que Deus o chamou? A pessoa não sabe. É por isso que qualquer coisa atrai certas pessoas. Pessoas, ora vão para um lado, ora vai para o outro. Você conhece alguém assim? Que está mudando os planos, os projetos de vida constantemente. São pessoas que não têm alvos claros, objetivo na vida. São pessoas que não entenderam o propósito de Deus. Então, irmãos, o meu propósito aqui hoje é adorar ao Senhor.
independentemente do momento, da situação em que eu estou vivendo. E se o teu propósito hoje, nesse lugar, é adorar a Deus, você saiba de uma coisa, Deus vai se manifestar nesse lugar. Tem certas coisas que vêm na nossa mão e muitas vezes a gente não sabe para que serve e como conduzir aquilo. Sim ou não? Mas cutuca o teu irmão e diga, tudo aquilo que o céu te dá, ele é responsável. Tem certas coisas que Deus coloca na nossa mão e a gente não sabe nem para que serve e nem como fazê-lo. Mas uma coisa é certa, se Deus colocou algo na sua mão, Ele é o responsável. Você lembra do pai de Sansão? Quando Deus disse para a esposa que estaria dando a ele um filho, e aquele filho seria nazireu de Deus. O que Manoá fez, pai de Sansão? A Bíblia diz que apressadamente ele correu aos pés do Senhor. E disse, Senhor, o Senhor me deu, mas eu não sei como fazer. E a resposta foi, estou conjecturando com a palavra, a resposta foi, você não sabe o que fazer, mas aquilo que eu dou, eu sou responsável. Eu vou te ensinar a criar essa criança. Então tem coisas que Deus põe na nossa mão que a gente tem que perguntar, Senhor, para que serve? Como eu faço? Como eu administro isso? Você lembra, mulher, quando você teve o seu primeiro filho? Quando ele nasceu, você fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com esse negócio? Foi ou não foi? E o segundo? E o terceiro? Tranquilo, você já sabe o que fazer. Amém? Por quê? Porque Deus é que vai te ensinar. Se Deus te der algo na sua mão, é porque Ele se responsabiliza para que aquele algo dê muito certo. E eu vim aqui com uma palavra profética para esta igreja nesta noite. Deus está colocando algo na sua mão. Deus está confiando algo na sua vida. Não se preocupe, não fique abismado, abismada, porque aquilo que Deus te der, Ele é responsável e Ele vai garantir o sucesso do que Ele te deu. Amém? Glória a Deus. Antes de iniciar a nossa pregação, eu queria dar boas-vindas aqui a Jennifer, é isso? A Jennifer, você? Deus abençoe. Seja bem-vinda, viu, Jennifer? A Jennifer, aqui está escrito, a filha é Heloísa, é isso? Está lá dentro. Amém. Tem um bonitão do lado, que também não estou vendo o nome aqui. Ah, tu já veio aqui? Bem, desculpa, não lembro, mas meu nome? Victor. Deus abençoe, Victor. Fique à vontade, viu? Casa do Pai. Amém, irmãos? Vamos à palavra, abra sua Bíblia aí, por gentileza. No primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Eu não sei se eu passei a informação correta, do verso 17 ao 22, é isso, Rai? Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, verso 17 até o 22. Nós vamos ler. Está escrito assim. E os destruidores
Repita comigo: destruidores. Saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra, a terra de Saul. Saul. Outra companhia voltou pelo caminho de Bet-horon, e a outra companhia voltou pelo caminho do termo que olha pelo vale de Zeboim, contra o deserto. Versículo 19. Quero que vocês prestem atenção nesse versículo. E em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, a sua enxada, o seu machado e o seu sacho. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos e para as suas enxadas e para as forquilhas de 3 dentes e para os machados e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja, se não achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo, que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, o seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus ao caminho de Miqumas. Olhe para cá, irmãos. Eu vou dar aqui uma breve introdução do contexto do texto. Amém? Era um período de muita dificuldade para o povo de Israel. O povo de Israel, ele estava praticamente sitiado pelos filisteus. Os filisteus tomaram conta da situação de Israel de tal maneira, porque eles destruíram todos os ferreiros. Ferreiros, no caso, eram aqueles homens que tinham habilidade de produzir espadas e outras ferramentas, outras armas de batalha. Então veja, irmãos, presta atenção, como que o inimigo trabalha. O inimigo, ele trabalha na tua capacidade de produzir. O inimigo trabalha na sua capacidade até mesmo de pensar, fazendo com que o cristão, ele não tenha mais a capacidade de produzir, ou até mesmo de pensar, porque aí ele faz com que o crente vire um crente estéril, e não produza mais. O inimigo, por sua vez, ele não tem condições de tirar a sua vida, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao meu redor e ao seu redor. Por isso o diabo não tem condições, não tem chance de tirar a nossa vida. Porque nós estamos protegidos pelo Senhor. É o Senhor que dá a vida e é o Senhor quem tira a vida. O inimigo não tira a vida de ninguém. A capacidade de dar a vida e de tirar a vida só está na mão de Deus. Vem para esse mundo quem Ele quer e tira desse mundo quem Ele quer. Deus, Ele tem exatamente a hora, o minuto e o dia onde você chegou, e também Ele tem exatamente essa mesma perspectiva do dia que nós vamos partir daqui. Mas qual é a maneira do inimigo trabalhar? É fazendo de você uma pessoa improdutiva, que não produza mais nada para o reino, só produza para si mesmo, para sua casa e para sua família, achando que esse é o maior propósito de um ser humano. Como aquele pai que diz, já trabalho muito, já sustento a casa toda,
tá bom demais. Não está cumprindo o propósito divino. Porque existe um reino. E nós fomos colocados dentro desse reino para produzir para Deus. O inimigo tirou toda a capacidade deste povo de lutar, não tinha mais espada. E o texto diz algo interessante, que eles iam até a Filístia para amolar os seus machados. Olhe para mim aqui, irmão, que não está. Para amolar os seus machados, as suas enxadas, aquelas ferramentas de agricultura. Porque quando você trabalha com uma enxada, no final do dia, daí a alguns dias, você vai precisar amolar aquela enxada, porque senão você não trabalha. Então o inimigo tinha um controle até mesmo do tempo de produção da lavoura daquele povo. Olha onde chegou. Olha onde chegou a sagacidade do inimigo de paralisar uma nação chamada Israel. Mas o texto diz, no final do texto que nós lemos, o texto diz que sobraram apenas 2 espadas. Diga comigo, 2. 2 espadas. Diga que é instrumento, ferramenta, arma de guerra. E arma de ataque. Amém? Vocês conhecem Efésios 6, quando fala da armadura de Deus. Todo mundo tem isso na mente. Amém? Tem isso na mente. A Bíblia fala que existem 6 armas na armadura de Deus. Diga comigo, capacete. Diga arma de proteção. Para que o inimigo não acertasse setas na cabeça, porque é um local fatal. Se alguém recebia uma flecha, alguma coisa na cabeça, era morto na hora. Então a cabeça era protegida por um capacete. Paulo faz essa alegoria desse soldado romano para explicar a proteção de Deus que nós temos que buscar. Porque as nossas armas, elas não são carnais. As nossas armas, segundo a própria palavra, elas são poderosas em Deus. E tem muita gente lutando com o braço da mão. Tem muita gente lutando com a sabedoria, com a inteligência, com a sua experiência. E a Bíblia diz que as nossas armas não são deste mundo. As nossas armas são poderosas em Deus, porque Deus nos deixou, nesta alegoria de Paulo, como que nós devemos resistir aos nossos inimigos. E ele fala do capacete. O capacete é uma arma, um instrumento de defesa. Ele fala de um escudo. O escudo, ele também é uma ferramenta, uma arma de defesa. O guerreiro se escondia atrás do escudo também para evitar as setas, as espadadas. O calçado também é um utensílio, uma arma de defesa, porque o guerreiro tinha que correr em lugares de espinhos, de pedras, e para não ferir aos seus pés, aquelas botas, aqueles calçados protegiam o guerreiro, arma de defesa. O texto de Efésios fala da couraça, um peitoril. E o peitoril, ele era fabricado ali com partes de couro, algumas partes que veio do conceito romano, algumas partes já de ferro. Também é uma arma de defesa para proteger o guerreiro de espadas, de lanças, de flechas. E também fala do cinturão. Esse cinturão não é caracterizado nem como uma arma de defesa e nem como uma arma de ataque, mas é um lugar onde o guerreiro pendurava as suas armas e cingia os seus lombos para lhe dar mais força. A única ferramenta, estou um pouco
longo hoje na introdução, mas você vai entender. A única ferramenta em Efésios 6, que fala que é uma arma de ataque para destruir o inimigo, é a espada. E está escrito isso no texto: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A maior ferramenta que um cristão pode ter é a palavra. E o que o inimigo estava fazendo com Israel? Ninguém vai ter espada. Em um entendimento de aplicação para nós, ninguém de vocês aqui vai ter conhecimento da palavra. Porque quem tem o conhecimento da palavra, vence toda a estratégia do inimigo. Você pode dizer um amém? Mas a Bíblia diz, irmã Valmira, que somente 2 pessoas em Israel tinham espada. 2 pessoas em Israel tinham a capacidade de atacar o inimigo. Os outros tinham enxada, os outros tinham machado, tudo instrumento que não servia para uma batalha. E assim está acontecendo, Harley. Tem gente que está lutando espiritualmente dentro da sua casa com enxada, com foice, com sachos, com tridentes. E essa não é a arma que Deus te deu para você vencer o inimigo dentro da tua casa. Ei, meu irmão, levante a sua mão, eu quero profetizar em nome de Jesus. Deus te deu uma espada. Deus colocou na tua mão uma espada. A pergunta é: o que é que você está fazendo com esta espada? Escute. O texto diz, irmãos, o texto diz que estava Saul com a sua espada e Jonatas com a segunda espada. Aí Jonatas, ele toma uma atitude. Ele diz assim: olha, nós estamos sendo rodeados por um exército de inimigos. Meu pai tem espada, ele é o rei. Eu tenho espada, sou filho do rei. O rei não tomou atitude, tomo eu. E aqui eu quero entrar com esta mensagem hoje, irmão. Você tem uma espada. Não, pouca gente disse glória a Deus, irmão. Você tem uma espada. Use-a. Use a tua espada. Para de querer lutar, meu irmão, as suas lutas com enxadas e com foices. Isso não funciona no reino espiritual. O inimigo não tem medo de foice. O inimigo não tem medo de enxada. O inimigo treme quando você abre a Bíblia e diz: até aqui me ajudou o Senhor. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. É palavra, irmão, é palavra, é palavra. Usa a palavra. Você tem uma espada, então use. Que negócio é esse, irmão? O inimigo está entrando furioso dentro da sua casa, e você vai lá na tua despensa, vai buscar a tua foice, vai buscar a tua enxada, o inimigo vai rir da sua cara. Se você não aprender a manejar bem a palavra de Deus, dentro do teu lar, dentro da tua casa. Eu lembro de um dia que a nossa filha, pequena ainda, nós estávamos num café da manhã, no almoço, não lembro.
E um dia a gente conversando e ela falou para nós assim: por que que tudo que eu pergunto para vocês, vocês usam a palavra? Porque a Bíblia diz, filha, que a boca fala do que o coração está cheio. Se você se encher da palavra no momento certo, na hora certa, você vai usar a palavra. Se você estiver cheio de Deus, se você sair daqui e se alimentar com esta palavra, você vai usar a tua espada essa semana e não haverá inimigo que se levante contra a tua casa, contra a tua família, porque você está usando a palavra. Mas mãe, por que eu não posso? Você não pode porque eu não quero. Veja a diferença. Mãe, por que eu não posso? Porque a palavra de Deus diz que você não pode. Meu marido, vamos fazer dessa maneira? Sim ou não? Vamos, meu bem. Por quê? Porque a palavra de Deus nos dá o caminho, a direção e a orientação. Irmão, eu te convido a você sair do campo da tua vontade, por favor. Eu te convido a você sair dessa esfera. Isso já tinha que ter vencido na tua casa e na tua vida há muito tempo. O escolhido não tem mais escolha. A nossa vida é conduzida por Deus. O nosso destino é conduzido por Deus. A nossa família é conduzida por Deus. Mas por que não, Pai? Porque a palavra de Deus me impede de dar o ok. Aleluia. Quer que para? Bora para frente? Então veja bem, irmãos, presta atenção. Quem tinha espada? Saul e Jonatas. Quem tinha espada? Mais alto. Quem tinha espada? O problema não é você ter espada. O problema é o que é que você vai fazer com a espada que Deus te deu. O problema, meu irmão, não é você conhecer a palavra. O problema é como você vai conduzir a tua vida, a tua casa, os teus filhos, o teu negócio na palavra. Esse é o segredo. Porque veja bem, Saul estava com a espada, Jonatas estava com a espada. Por que Jonatas disse: eu vou para a luta, eu vou para a guerra? Por quê? Porque eu já tenho espada. Por que Saul então ficou sentado debaixo da romeira? Afonso, com 600 homens. Olhe para mim, irmão, por favor. Saul estava sentado debaixo de uma romeira com 600... Quantos homens? Quantos homens? Aqui estava Jonatas insatisfeito, indignado com o que os inimigos, os filisteus estavam fazendo com Israel. Ele mais um moço. Jonatas, um moço e uma espada. Saul, 600 homens e uma espada. Qual era a possibilidade de quem iria ganhar? Quem? Saul. Saul estava com a espada. Saul tinha 600 ao seu favor. Jonatas estava com uma espada, mas só tinha um. Mas, irmãos, quando Deus dá espada para alguém que diz assim: o inimigo está chegando, mas eu não vou me acovardar. Eu vou levantar nessa casa em oração. Eu vou levantar nessa casa no clamor. Eu vou levantar nessa casa, aleluia. Eu vou no culto de quarta-feira com a Dani. Eu vou na consagração com a pastora, com a Selma, com a Miriam. Nas quintas-feiras pela manhã. Eu vou para a EBD, eu vou para o Connect. Eu vou buscar Deus. Mas eu e a minha casa, aleluia, serviremos ao Senhor.
Meu irmão, não é se você tem ou não espada, é se você está usando ou não a espada que Deus te deu. Você está no grupo de quem? De Saul ou de Jonatas? Qual é o grupo que você pertence, irmão? Você está na maioria? Ah, aqui está cheio de gente, mas a espada não está sendo usada. Nossa, aquele lugar já tem 600 pessoas, mas está usando a espada? Está usando isso aqui? Para corrigir, para exortar, para alinhar? O problema é esse, irmão. Você tem uma espada, você precisa usar. Deus já te deu a espada, está escrito em Efésios capítulo 6, irmão. Pegue a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por que não pega? Por que na furdunça, na confusão, no momento difícil, vai usar a enxada? Por que no momento, irmão, que você tem que fazer decisões, você vai lá e pega uma pá, uma foice? Por quê? Aí o que Jonatas fez? Acompanha comigo, vamos entrar aqui no 14. E sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, diga após mim, tem que ter o dia da minha revolta. Não, mas se esse dia não chegar na tua vida, você vai ficar que nem Saul, debaixo de uma romeira, ali só vendo o inimigo consumindo as tuas coisas. Mas se você não tiver o dia da revolta, irmão, nada vai acontecer. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço, disse a quem? A um moço, a um só, que lhe levava as armas, vem, vamos passar a guarnição dos filisteus, que está daquela banda, porém não o fez saber o seu pai Saul. Olha para cá, irmão. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa que se tu for crente, tu não vai ficar com raiva de mim, não. Ei, para de ficar convidando pessoas para sair para a luta com você, que gosta de ficar sentado debaixo de romeira. Não adianta, Adriana, ele chegar lá, pai, vamos para a guerra, pai. Ele não quer, irmão. Tem gente que só não verbaliza, mas a vida dela está dizendo, pastor, eu quero ir para o inferno. Será que o senhor não percebeu ainda que o senhor me evangeliza há anos, me convida há anos? Eu quero ir para o inferno. É uma palavra dura, mas a verdade liberta. Irmão, que dificuldade existe do crente, irmãos, que entendeu o evangelho, de se lançar para a obra de Deus, de fazer a obra de Deus, de congregar decentemente. Qual é essa dificuldade que eu não entendo? Irmão, Deus te deu a espada, não, vamos guerrear, vamos sair daqui, vamos avançar na guarnição dos filisteus, hoje eu mato 10, hoje eu mato 20, hoje eu mato 30, mas tem 5.000, não tem problema, eu vou fazer a minha parte dentro de casa, eu vou tomar atitude. E o texto diz, Lucimara, eu não vou nem falar para o meu pai, porque não tem alinhamento. Não estamos vivendo o mesmo propósito. Nós não estamos na mesma comunhão, na mesma vibe. E a gente fica insistindo com quem não quer. E a gente fica estressado com quem não quer. E a gente fica ali doido da vida. Não, irmão, pega a tua espada, chama quem está disposto e vamos vencer essa guerra em nome do Senhor dos Exércitos. Vai na tua força. Vai na tua força. Não adianta chamar para a guerra quem gosta de ficar sentado ao pé
das amoreiras. Não adianta, irmão. Você sabe como eu aprendi isso aí alguns anos atrás. Quem é de obra aqui? Quem é de obra aqui? Não, obra que eu digo é cimento, areia, pedra, essas coisas. Ah, a Selma também é. Eu sei, ela já falou que trabalhou com isso. Você sabe como é que o mestre de obra conhece o ajudante, se ele é bom ou não? Como é que o mestre de obra avalia? Ele saiu, foi em outra obra. Ele voltou lá, naquela obra que ele deixou 10 ajudantes ali. Como é que ele vai avaliar se aquele ajudante que estava ali, se ele realmente trabalhou? É um bom rapaz para o trabalho. Como é que é? Hã? É isso aí, ele olha para o fundilho das calças. Porque obra é tudo sujo. Então aquele que vive sentando, sempre fica com o fundilho das calças sujo. Olha para o fundilho das calças do teu irmão, vê se ele é bom para a guerra. E tem gente, Flávio, que você vira as costas, ele senta. Aí chega o chefe, ele... Oh! O chefe vai embora, ele senta. Irmão, esse cara não está preparado para a guerra. Esse cara não está preparado para os momentos de batalha, os momentos de dificuldade. O problema, meu irmão, não é se você tem ou não espada. O problema é se você está querendo usar a tua espada. O problema é se você está manejando bem essa espada, que é a palavra. Então, Jonatas saiu e nem falou nada com o pai. Vamos caminhando aqui. Verso 2. Estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da moreira que estava em Migron, e o povo que havia com ele era uns 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor, trazia o éfode, porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Saul não sabia, o povo não sabia. Cutuca teu irmão, diga assim para ele, irmão, ninguém. Não, fale alto, irmão, fale com coragem. Guerreiro, guerreira, diga: ninguém precisa saber dos propósitos de Deus na nossa vida. Nem Saul sabia e nem a multidão sabia aonde estava Jonatas. Sabe o que acontece hoje, meu irmão? Acontece que as pessoas vão fazer qualquer coisa. Ó, irmão, eu vou te falar, em sangue de Jesus. Eu sei que tem muita gente me ouvindo aí, me vendo no YouTube. Deus abençoe a todos. Mas eu vou falar, irmão, que eu não tenho compromisso. É um tal, irmão, de pregador tirando selfie no altar. Não, vou falar, irmão. Vou falar. Se tiver raiva de mim, pode escrever aí. O cara está no altar. O cara vai para o monte. Ó, irmão, estou aqui no monte orando por vocês. Estou aqui no monte orando por vocês. Nagasúbria, Nagassévia. Irmão, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Aquilo que a tua mão direita faz, que a esquerda não saiba. Cumpra os propósitos de Deus. A multidão não precisa estar sabendo. Você não precisa estar se justificando por nada. Você não precisa estar dando justificativas à multidão. Se Deus te impulsionou a fazer algo, faça. Não peça conselho a multidões. Não peça conselhos àqueles que não querem ir para a guerra. Cumpra o propósito pelo qual o Senhor te chamou. Aleluia!
Aí entrou o sacerdote Aías. Trazia o éfode, porém, o povo não sabia que Jonas tinha ido, e nas passagens pelas quais Jonas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e outra da outra banda, uma penha aguda, e era o nome dessas penhas, ou umas montanhas, uma chamada Bozés, e a outra Sené. Ô, irmão, olhe para mim, por favor, hoje eu estou possuído, hein? Possuído da glória. Aprendemos aqui, você tem espada? Use-a. Não conte com aqueles que não querem guerrear contigo. Ah, porque ninguém vem na quinta, porque ninguém vem na quarta. Ora você, abençoado. Ah, ninguém quer ir na clínica. Vá você, abençoado. Deus vai te honrar, vai te abençoar. Em nome de Jesus. E tinha um sacerdote Aías, que ele tinha o éfode. E o éfode, irmãos, era algo que quando a pessoa colocava a estola, o éfode, Deus revelava as situações. Nesse momento, nem sacerdote, irmão, foi buscar a Deus, nem os do altar estavam buscando a Deus. Momento de crise espiritual. E não é porque alguém está em crise que eu vou entrar em crise. Irmão, se tu quer ficar na crise, permaneça na crise, mas eu vou continuar adorando, buscando, glorificando e exaltando o nome do Senhor, mesmo na minha crise. Não pode te parar. Confronto não pode te parar. O problema da igreja não pode te parar. O problema do irmãozinho do lado não pode te parar. Uma doença não pode te parar, irmão. Porque se hoje nós estamos saudáveis, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se amanhã o Senhor nos permitir qualquer doença, irmão, a minha vida, a sua vida está nas mãos do Senhor. Se a gente fechar o olhinho aqui, a gente abre o olho lá, aleluia, e aí nós vamos entrar na eternidade, lugar onde não haverá choro, ranger de dentes, mais lágrimas nos olhos. Lá nós vamos cantar dia e noite e dia, o cântico da igreja triunfante e vitoriosa. Acabou. Ah, porque o pai não vai, a multidão não vai, o sacerdote não revelou nada. Irmão, deixe essas coisas para lá, continua no teu propósito. Porque Deus vai te levar para um propósito lindo. Aleluia. E aqui, irmãos, tem algo interessante. Pregador é tudo doido, irmão, acha coisa que ninguém acha. O texto diz, irmãos, que Jonatas, presta atenção, Jonatas caminhando com o seu pajem de armas, seu moço, Saul lá no arraial, sentado embaixo da amoreira, no calor do sol, ele estava se refrescando quando a guerra acontecendo, 600 homens ociosos, e a Bíblia diz que esses dois homens, eles passam no meio de duas rochas. Por que será que a Bíblia relata o nome dessas duas rochas? Das duas penhas. E o texto diz que o nome de uma era Bozés, e o nome da outra era Sené. E pregador, irmão, ele vai fundo. Bozés significa brilhante, algo luminoso, algo bonito. Mas Sené significa espinho, dificuldade e dor. Olhe para mim, irmão, isso aqui tem revelação do céu. Lá vai Jonatas, lá vai o seu moço, espada na mão, defender Israel, defendeu a minha casa. E eles passam por essas duas montanhas, entre Bozés e Sené, entre
o brilhante, o luminoso e entre o espinho. Deixa eu falar algo para você aqui, irmão, de Deus. Você vai sair para a guerra, você vai defender a tua família, você tem a espada na mão, você tem a palavra na tua vida, você vai passar muitas vezes por lugares difíceis, de espinho, com dificuldade, mas nunca vai faltar coisa boa, aleluia, coisa brilhante, coisa luminosa. Vai ter dia difícil, mas vai ter dia de você dar glória. Vai ter dia complicado, mas vai ter dia de você falar assim, aleluia, agiu o Senhor na minha vida. Deus fez o milagre. Ontem eu passei por um espinho, pela prova, mas hoje Deus me deu a vitória. Hoje Deus me deu a vitória. Hoje Deus me deu a vitória. Irmão, tome isso como uma verdade de Deus. Nem todo dia, Renato, a gente está no topo. Nem todo dia a gente vai voltar para casa e falar, hoje eu fechei 13 negócios. Hoje eu recebi um aumento. Hoje eu recebi um elogio. Hoje a Alessandra fez um almoço especial. Fez o que eu gosto. Mas tem dia que a gente vai chegar em casa e você vai falar assim, meu Deus, eu estou só o pó da rabiola. Estou passando por um espinho, por uma prova. Estou passando por uma montanha chamada Sené. Dias escuros, dias difíceis. Dias de prova. Aí, irmão, o entendimento é, se você tem a espada na mão, você passa por qualquer circunstância. Se você tem a espada na mão, você passa pela prova dando glória a Deus. Se você tem a palavra na tua vida, meu irmão, o dia fácil, o dia brilhoso, você vai dizer glória a Deus. Deus está nesse negócio. Mas o dia difícil, você vai dizer glórias sejam dadas ao nome do Senhor, porque o Senhor está comigo e eu vou sair, aleluia, vitorioso dessa batalha. Aleluia. Tem gente que está passando por Bozés, mas tem gente que está passando por Sené. Dias difíceis, outros dias melhores. Nós estamos em Piracicaba há 8 anos e 4 meses. E nós estamos vivendo como casal, como marido e mulher, como pastores, como família. Seguramente nós estamos vivendo hoje o melhor tempo das nossas vidas. A gente até brinca em casa lá, fala, meu Deus, quanta coisa o Senhor fez por nós. Quanta coisa o Senhor tem nos dado. E sem merecer. Mas sabe, irmão, nesses 8 anos, teve muito espinho, teve muita dor, teve muito choro. Se não for o Senhor, se não for o Senhor nos sustentando, nós não estaríamos aqui. Eu quero essa palavra profética que se cumpra na sua vida. Nem todo dia vai ser um dia de glória, um dia de bênção, um dia de contar coisa boa. Alguém vai contrariar, alguém vai querer tirar a tua paz, alguém vai dizer que não quer, alguém vai dizer que o propósito não é esse, mas uma coisa é certa, meu irmão, o mesmo Deus que tem te colocado nos dias bons, é o mesmo Deus que vai te sustentar nos dias ruins. Deus vai passar contigo nesse deserto, Deus vai passar contigo nessa prova, e você vai chegar do outro lado, cantando o cântico da vitória, como Miriam fez, aleluia. Glória a Deus. Aí eu vejo Jonatas e o seu moço chegando, perto da guarnição dos filisteus. O moço falou, e aí, Jonatas? E agora? O que faremos? Jonatas pensou e falou assim, não, vamos buscar Deus.
Irmão, quem tem espada na mão, ele não vai sem uma palavra. Quem tem espada na mão, ele não dá um passo sem antes não consultar aquele que deu a espada. E Jonatas, ele fez um voto, Cafu. E um voto ousado. Ele diz assim: nós vamos subir na guarnição dos filisteus. E nós vamos nos mostrar para ele. Olha que loucura, irmão. A gente vai se mostrar para eles. Se eles disserem para nós, iremos até você, nós estamos lascados, não é Deus que falou comigo. Mas se eles disserem, suba até nós, bora que o Senhor está no negócio. Cutuca o teu irmão e diz assim: quer fazer alguma coisa? Vote um voto ousado a Deus. Porque eu já vi pessoa votando assim, irmão: eu preciso mudar de cidade, Senhor. Eu vou jogar esse papel para cima. Se ele subir, é para eu ir. Não, se ele subir, é para eu ficar. Se ele cair, é para eu ir. Senhor, Tu és grande e poderoso na terra. Obrigado pela resposta. Voto de tolo. Gideão diz: Senhor, olha, não me tenha por uma criança. Eu sou assim mesmo, eu sou chato. Meu irmão, tem crente chato. Tem crente que perturba a Deus. Senhor, olha, se é para eu ir lutar, então eu vou dormir. Pelo amor de Deus, está parecendo minha esposa. Senhor, eu quero um sapato, uma listra amarelinha assim, e vem exatamente aquilo que ela pede. Eu fico com raiva. Eu fico com raiva porque eu sou genérico. Sabe que eu sou genérico? Digo: Senhor, olha, eu quero tal coisa. O Senhor sabe, manda. Mas esse dia eu aprendi com ela. Eu estou orando para Deus mandar um ofertante para a construção do nosso templo. Ofertante. Aí eu falei: Senhor, eu quero X. Você que está me ouvindo aí no YouTube, você quer fazer uma oferta para o nosso templo? Venha para cá, Avenida Rio das Pedras, número 1663. O Senhor vai tocar no seu coração para você fazer uma linda oferta aqui para o nosso templo novo. Aleluia. Aplauda o Senhor a igreja. Irmão, Jonatas fez uma prova diante de Deus ousada, para Deus usar o inimigo. Escute, irmão, não era para usar o profeta, não era para usar o sacerdote, era para Deus usar o inimigo. Se o inimigo disser para nós, suba até aqui, Deus está no negócio. Mas se eles disserem, iremos até vocês, filho, corre, porque o negócio vai ficar feio. E eles se mostraram, os inimigos olharam e disse: ei, vocês, subam até nós. Meu irmão, o cara virou um gigante. E o texto fala, irmão, que eles estavam numa penha, num lugar alto, ao ponto de que Jonatas não conseguia subir de pé. A Bíblia diz que ele, está escrito isso, depois você leia lá, ele subia com as mãos e com os pés, meio que de gatinho, sabe, com as mãos e com os pés. Aleluia, irmão, não importa de maneira com que você vai chegar no teu propósito, você pode chegar de pé se arrastando, você pode chegar cheio de dinheiro, com pouco dinheiro, você pode chegar sozinho com uma multidão. O que Deus manda te dizer é que você vai chegar no propósito pelo qual Ele está te enviando. Aleluia. Glória a Deus.
Vote um voto ousado. Vote um voto ousado. Você sabia que o inimigo, irmão, essa eu tenho aprendido também. Você sabia que o inimigo não está preocupado aonde você está? Fala para o teu irmão, o inimigo das nossas almas não está preocupado onde nós estamos. Ele está preocupado para onde nós estamos indo. O problema do diabo não é onde nós estamos. O problema dele é para onde nós estamos indo. E nós estamos indo para o céu nos encontrar com Jesus da glória. Esse é o ódio de Satanás. Não é onde nós estamos. É para onde estamos indo. E ela está subindo, Jonatas. Diga comigo, Saul, sentado na romeira, espada na mão, 600 machos, tudo sentado. Olha só a tristeza, irmão. 2 na guerra. Os 2 tinham a mesma ferramenta, os 2 tinham a mesma arma, a espada. E o texto diz, irmãos, que Jonatas e o seu moço, quando eles investiram contra esta guarnição, a Bíblia diz que eles mataram 20 homens. Diga comigo, 20. 2 matando 20. Talvez você diga, só 20? E por que tu não sai da cadeira da romeira e vai lutar também? Já pensou se estava em 3? Era 40. Já pensou se a gente está em 4? Era 80. Já pensou se a gente está em 100, em 200, em 600? A gente derrotava toda a guarnição dos filisteus. Irmão, faça a tua parte. Mas ele não está fazendo, não importa, Deus vai cobrar, é dele. Faça a tua parte. Mas não sei quem não faz direito. Faça direito você. Faça a tua parte você. Não olhe para quem está sentado debaixo da romeira. Pega a tua espada e vai guerrear, porque o Senhor vai te dar os filisteus, os teus inimigos, nas vossas mãos, para livrar a tua casa e a tua família. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Irmão, presta atenção no que, como Deus faz. Presta atenção, Vera, como Deus faz as coisas. Escute. Saul continua sentado, com a espada na mão. O problema não é se você tem ou não espada, é o que você vai fazer com ela. 600 machos, tudo sentado na relva, sem fazer nada. Contando piada, jogando truco, né? E o Jonatas e o moço lá se lascando na pancada. Depois que Jonatas venceu esses 20 homens, aí Deus disse assim: agora chegou a minha vez. Cutuca o teu irmão e diz assim: quando você agir, o céu vai reagir. O céu vai se mover. Aí, irmão, presta atenção no que aconteceu. Eu vou lá para o versículo 15. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo, também a mesma guarnição, e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Presta atenção, irmão. Deus começou a sacudir a terra.
Deus começou a sacudir, irmão. Eu profetizo em nome de Jesus que vai chegar um terremoto na tua casa, vai chegar um terremoto no meio da tua família, vai chegar um terremoto lá no Piauí, lá em Santos, lá no Maranhão, lá no Rio de Janeiro, vai chegar lá em Maceió, vai chegar o terremoto, vai chegar um terremoto. Por quê? Porque você teve a ousadia de usar a ferramenta que Deus te deu, a palavra que derrota os nossos inimigos. E sucedeu que estando Saul ainda falando, irmão, ela estava lá atrás falando, e aí, filho santo, o que está acontecendo? Que tremor é esse? Que negócio é? Que negócio estranho é esse, irmão? Negócio estranho? É que tem crente que foi orar. É que tem crente que foi buscar. É que tem crente que foi fazer alguma coisa, por isso que o chão está se mexendo. Você pensa que o Brasil será o mesmo depois do que essas mulheres foram lá para Brasília orar pela nossa nação? Irmão, tem acontecido coisas extraordinárias. O chão está tremendo, a terra está tremendo. Aleluia! Basta você pegar a tua espada. Outro é do time de Jonatas que vai para cima. Outro é do time de Saul, que o próximo domingo você fala, não, eu já fui domingo passado. Não, eu já estive lá. Não. A espada na mão de quem não luta não serve para nada. É por isso que marido não se converte. É por isso que esposa não se firma. É por isso que muitos lares estão quebrados, porque Deus deu uma espada na mão do crente, e ele fica sentado na romeira, esperando a notícia do que aconteceu lá. Mas Deus promoveu um tremor, Tainara, de terra tão grande, que assustou tanto as guarnições dos filisteus. O barulho ensurdecedor, a Bíblia diz, meu irmão, isso aqui é revelação pura. A Bíblia diz, minha esposa amada e querida, linda de Jeová, a Bíblia diz que os filisteus pegaram as suas espadas, Miriam, e começaram a matar uns aos outros. Filisteu matando filisteu. Jonatas assim, ó. E Saul jogando truco. Eu posso te falar o que Deus me falou? Você crê em profeta? Você gosta de caldo grosso ou sopinha? E sabe o que Deus falou para mim? Quando os filisteus mataram uns aos outros com uma espada, Deus me disse assim, com a mesma arma, com a mesma ferramenta que o inimigo veio para te matar, é a mesma ferramenta que ele vai morrer. O inimigo estava impedindo que eles tivessem espada e se armaram de espada. Pois o Senhor fez com que a própria espada matasse os inimigos. Irmão, não se preocupe, a vingança é do Senhor. A vingança é do Senhor. Não se mexa, igreja, 1 milímetro, porque é Deus que faz, aleluia, que faz, que desfaz, que levanta, tira da sepultura, coloca na sepultura, leva mais para frente e puxa para trás. Ao Senhor pertence a vingança. Porque eu vou processar. Não processo não, irmão. Deixa aqui com a mesma ferramenta que quiseram te ferir, é a mesma ferramenta que vai abatê-los.
Quem engana um dia... Rapaz, isso é a lei da semeadura. Quem engana um dia será... A mesma ferramenta que ele usou é a mesma ferramenta que ele morreu. Não tem um deitado no mundo que diz: quem muito escolhe, um dia será escolhido. Irmão, não se preocupe. A Bíblia diz, irmãos, que Deus promoveu uma grande vitória. Vamos terminar, verso 21. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes que subiram com eles ao arraial em redor. E também eles se ajuntaram com os israelitas, que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel, que se esconderam pelas montanhas de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. Olha o que aconteceu, presbítero Manuel. Esses filisteus ficaram alvoroçados e começaram a se matar. Aqueles que estavam lá com Saul, folgando, só esperando a notícia da guerra, de repente perceberam que Deus agiu. E o texto fala que agora eles saíram correndo atrás dos filisteus. Volta aqui, eu vou te matar, seu miserável. Olhe para o teu irmão e diga assim: vai ter gente que vai chegar depois. Vai ter gente que vai chegar depois, irmão, vai correr atrás dos inimigos quando os inimigos já foram vencidos. Mas você tem um galardão de Deus. Você tem um galardão de Deus. Porque você está vendo o crente sentado debaixo da romeira. E você está dizendo assim: este não é o meu lugar. O meu lugar é com a espada na mão, guerreando em nome do Senhor. E não se preocupe, se tem 6.000 lá fora, você só vai matar uns 20. Porque o resto está na mão de Deus. Está tudo na mão de Deus. Vai chegar os engenheiros de obras prontas. Sabe quando você está numa construção, faz uma parede bonita assim, quando é 3, 4 horas da tarde, você está ali todo suado, os seus ajudantes todos suados, aí chegam os engenheiros. Ô, Jassa, essa parede não está um pouco desnivelada ali, não? Rapaz, dá vontade de dar um cascudo. O cara ficou o dia inteiro, Alessandro, lutando, batalhando. O dia inteiro, a vida inteira, né? Nossa, olha a casa dele, né? Um condomínio, né? Mas ninguém sabe os perrengues que passou. Ninguém sabe o cheque que tem que falar: dá para depositar uns 15 dias para frente, meu marido ainda não recebeu. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, Deus está no controle. Não se preocupe. Você tem uma... Ixi, parece que está com uma foice. Você tem uma... Cutuca o teu irmão e diz assim: vamos usá-la? Ou vamos deixar ela no campo, ficar jogando truco? Você tem uma espada, irmão. Você tem isso aqui dentro de casa.
E não é para deixar embolorada na página do Salmo 91, como um amuleto. É para você usar. Está escrito na Bíblia Sagrada: guardei a tua palavra, ou escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Use a espada e a ferramenta que Deus te deu. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse domingo tão especial. Eu sei que muitas pessoas, Senhor, não puderam vir, outras não quiseram. Não importa, Senhor. O que importa é que quem está aqui ouviu a Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Nem sempre, Senhor, como está escrito, assim como Jonatas e o seu moço passaram no meio de duas penhas. Uma significa dor, sofrimento, a outra significa dias bons. Nem sempre nós estamos passando, Senhor, por dias bons. Às vezes, Senhor, a vida nos faz algumas surpresas. Às vezes nós chegamos num ponto, Senhor, de achar que até Deus nos abandonou. Mas o que o Senhor quer de nós hoje é que a gente confia nele. O que Deus quer hoje é que a gente continue acreditando que quando nós tomamos a espada na mão, que é a palavra de Deus, aonde nós estivermos, o Senhor vai nos dar a vitória. Por isso, Pai, eu quero consagrar, Senhor, as nossas vidas como pastor desta igreja. Consagrar, Senhor, cada um. Senhor, para que a casa dele seja uma casa de Jonatas, que pega a espada na mão e vai defender o seu território. Assim eu oro e espero em Deus, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?